proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta sessão ordinária da Câmara de Vereadores do Santíssimo do Sul. Queria saudar os colegas vereadores, a Carmela e o Romualdo, nossos assessores, também hoje o prefeito João, o vice-leonardo, a Suzana, esposa do João, os secretários, o Bezono e o Adair, também nosso amigo Chapa, o Nito, e a esposa do colega vereador Soraci. Também o pessoal que nos assiste em casa, sintam-se saudados. Eu ia pedir para o vereador Cleito fizesse a leitura da Bíblia. E foram ter com ele e sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele, por causa da multidão. E foi-lhe dito: então, lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas, respondendo-lhe, disse: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém. A cópia da ata da sessão anterior está com os senhores vereadores para análise e poderá ser alterada por requerimento conforme a resolução 001/2011. Espaço das indicações escritas. Solicito aos colegas vereadores que a tiverem que façam a entrega em minha mesa. Projeto de Lei 035/2022. Solicito ao colega vereador Douglas que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhe-se o projeto de lei para fins de obter autorização para alienação de bem imóvel e da outras providências. Propõe-se a autorização para a venda de imóvel localizado na localidade de Santa Terezinha, interior do nosso município. O imóvel possui 25 mil metros quadrados e o valor do lance mínimo será de 250 mil. A necessidade da venda decorre do vulto que se pretende investir no programa habitacional Meu Lar, sendo indispensável a contrapartida financeira para o equilíbrio das contas públicas. O município já adquiriu imóvel urbano com a finalidade de implantar o programa Meu Lar, com investimento que supera R$1.400.000 de recursos próprios. Entretanto, além da aquisição do imóvel, existe a necessidade de investimento considerável na infraestrutura e principalmente construção de unidades habitacionais. Desta feita, o valor obtido com a venda será direcionado à moradia dos mais necessitados, enquanto o imóvel rural atualmente destina-se tão somente à exploração agrícola. Esclarece, por fim, que se pretende alienar outros imóveis rurais pertencentes ao município, onde no passado situavam-se escolas rurais. Entretanto, os referidos lotes ainda se encontram em nome do município Tapejara e Água Santa, sendo necessárias ações administrativas para regularizar tais situações. Esta é a justificativa para o projeto de lei supracitado, que encaminhamos a esta Casa para que seja apreciado, votado e aprovado. Prefeito Municipal João Cirnei Pelissaro. Passando para o espaço das indicações verbais. Com a palavra, os senhores vereadores. Ordem do dia. Projeto de Lei número 032/2022. Solicito ao primeiro secretário, vereador Douglas, que faça a leitura juntamente com o seu parecer. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhe-se o projeto de lei que visa incentivar os moradores do município à construção e penalização de passeios públicos. A proposta fixa prazo de 2 anos para que os proprietários de imóveis urbanos já atendidos por pavimentações implantem passeio público, concedendo incentivo de forma gradativa desse período. Exemplificamente, aqueles que executarem os passeios públicos nos 6 primeiros meses receberão incentivo de quase R$30 por metro quadrado.
além de material, pó de brita, pedrisco e o serviço de terraplanagem para execução. Além disso, sugere-se a padronização dos passeios públicos, de modo não apenas a atender às normas de acessibilidade, como também visa construir com a organização e embelezamento da nossa cidade. Por fim, destaque-se que os próximos meses está prevista a execução de pavimentação asfáltica em nossas vias públicas, a fim de que a grande maioria da população urbana disponha de ruas asfaltadas e possa utilizar os incentivos ora propostos. Esta é a justificativa para o projeto de lei supracitado, que encaminhamos nesta casa para que seja apreciado, votado e aprovado. Prefeito Municipal João Cirnei Pelissaro. Parecer. O Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que fixa prazo para a construção de passeio público em vias pavimentadas e autoriza a conceder auxílio financeiro pela sua execução e da outras providências. Pelo projeto de lei resta fixado o prazo da construção de passeios públicos, após a pavimentação da rua. Também padronizado a forma como o passeio deve ser construído, e para quem realiza a obra concede auxílio financeiro. A padronização dos passeios é fundamental, importância no que tange a dotar nossa cidade e acessibilidade, evitando passeios com diversos materiais, declives e outras inconstâncias. Já o incentivo previsto possibilita a construção dos passeios a custo razoável, pois além de terraplanagem e materiais de pó de brita e pedriscos, os proprietários receberão o valor de R$ 30 por metro quadrado do passeio construído. Entendo ser uma importante iniciativa no Poder Executivo, que foi sensível à sugestão do Legislativo que transmitiu os apelos da população. Os requisitos formais foram atendidos. O meu parecer é pela aprovação do projeto de lei. Sala de sessões, 26 de setembro de 2022. Presidente da Comissão Geral de Pareceres, Simone Mazzaro, vereador Tavino Mioto e vereador Douglas Brock. Coloco em discussão. Com a palavra, senhores vereadores. Com a palavra, vereador Solaci. Senhor presidente, senhores vereadores, a vereadora, também saudar nossos assessores administrativos e jurídicos, a presença do nosso prefeito, vice-prefeito, a presença também dos secretários da Fazenda e da Administração, o nosso colega vereador, sempre vai ser vereador, Valdir, nosso amigo Nilton, e a esposa do nosso prefeito. E também saudar os que assistem a nossa sessão em casa. Senhor presidente, esse projeto é muito interessante, sim, muito bacana, padroniza a calçada e isso é interessante para o município, agora que tem as novas pavimentações, tem várias ruas, e eu até na correria passei uma semana muito corrido, não consegui propor uma emenda a este projeto, onde a minha preocupação é aonde limita o prazo para a construção das calçadas. Eu vejo que há muitos moradores aqui na cidade que são aposentados, não têm uma remuneração muito alta, gastam bastante com medicamentos, então cria ali uma obrigação que até 2 anos, se não fizer a calçada, a prefeitura vai fazer e vai cobrar de certa forma. Eu acho que os incentivos da administração aqui é muito interessante, é onde sugere a parte de engenharia, o caimento do calçamento, materiais, isso é interessante sim. Porém, me parece ali a parte que demarca esse prazo meio assim muito forçado para nós aprovar um projeto onde a gente não teve, quando o projeto tramitou na Comissão de Pareceres, acredito que não teve nenhuma reunião, uma audiência pública com as pessoas, pelo menos para a gente sentir se é isso mesmo que os moradores querem, que para nós, vereadores,
para os munícipes que vê, é muito mais interessante nós ver um município bonito, tudo padronizado, mas, porém, nós temos que cuidar muito desse lado também, do lado financeiro de cada pessoa que pode ter, talvez, dificuldade em manter esses prazos. A minha preocupação é isso, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto 032/2022 tem aprovação da maioria. Projeto de lei número 034/2022. Solicito ao primeiro secretário, vereador Douglas, que faça a leitura juntamente com o seu parecer. Senhor presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei pretende a autorização para a alienação de bens móveis inservíveis de propriedade do município de Santa Cecília do Sul, por meio de leilão público. São bens móveis que, considerando o seu ano e estado de conservação, não possuem mais condições de trabalho, que por segurança, por produtividade ou economia, daí a justificativa para a alienação. A alienação dos veículos, em especial, justifique-se em razão da necessidade de renovação da frota, onde o município adquiriu 2 vans e outros 3 veículos novos, sendo que para este a entrega está programada para ocorrer nos próximos dias. O preço dos lotes foram fixados a partir de avaliação realizada por meio de comissão especificamente nomeada, composta pelos servidores efetivo Adair 3, Daniel Rodrigues e Vanderlei Panisson. Anote-se, por fim, que os lotes de bens estão à disposição para visitação in loco, caso seja de interesse dos nobres integrantes dessa Casa Legislativa. Portanto, senhores vereadores, estas são as razões pelas quais apresentamos o presente projeto de lei, para que seja discutido, votado e aprovado. Prefeito Municipal, João Sinei Pelissaro. Projeto de lei número 034 de 2022, de 12 de setembro de 2022. Autoriza o Executivo Municipal a alienar bens móveis do município e da outras providências. Parecer. O Poder Executivo encaminha a esta Casa Legislativa projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a alienar móveis do município e da outras providências. Trata-se de projeto de lei solicitando autorização para alienar bens móveis de propriedade do município de Santa Cecília do Sul. Bens esses que, segundo a justificativa, são inservíveis ao erário municipal. Os bens foram separados em lotes constantes do anexo ao projeto de lei, constando avaliação para lance mínimo. Quando o ente público não necessita de determinados bens, não tendo mais serventia para a administração, os mesmos devem ser vendidos através do leilão. Lei 8.666/93. Entendo seu papel a administração pública decidir pela utilização ou não da determinação bem, e caso ele entenda que os mesmos são inservíveis, promover a competente alienação para que não gere outros gastos ao município. Os requisitos formais foram atendidos. O meu parecer é pela aprovação do projeto de lei. Saldo de sessões 26 de setembro de 2022. Presidente da Comissão Geral de Pareceres, Simone Mazaro, vereador Otavino Mioto e vereador Douglas Brock. Coloco em discussão. Com a palavra, os senhores vereadores. Coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto 034/2022 tem aprovação pela maioria. Passo para o espaço das explicações pessoais. Com a palavra, os senhores vereadores.
palavra, vereador Otavino. Usa o do Miro aí, tá vendo? Foi encomendado um novo, mas não chegou ainda. Esse é o problema. O problema é para mim não falar. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, nossos assistentes, prefeito, vice-prefeito, em nome deles, todos aqui presentes. Eu, senhor presidente, só queria comentar um pouquinho sobre esse projeto que deu entrada hoje nessa casa. Né? O senhor prefeito está aí, que bom que está aí, senhor prefeito. A gente até fez várias reuniões com a comunidade lá, e a comunidade, eu acho que não teve um que aceitou a venda dessa área de terra. Porque é uma área que está lá há 40 e poucos anos, eu quero que vocês, vereadores, tenham conhecimento disso, né? Há 40 e poucos anos essa área de terra está lá na nossa comunidade. Então, assim, até hoje passou vários prefeitos, nenhum prefeito precisou vender essa área de terra. Concordo com o senhor prefeito que há necessidade de fazer habitação ali, construir casa, que tem gente que precisa de casa. Mas eu vejo que vários prefeitos passaram pelo nosso município, todos construíram, né? A prefeita Jocene e o vice João, mandato passado, construíram 40 e poucas casas, se não me falha a memória, se foi mais. E não precisou vender uma área de terra que está lá, que a comunidade está usando, né? Está usando, o prefeito José Maria, na época, comprou aquela área de terra, doou para a comunidade, ficou em nome da prefeitura, mas foi uma doação que ele fez para a comunidade. Então se diz assim, hoje nós não temos a escritura dessa área de terra, mas uma vez valia a palavra, né? Hoje não vale mais, tá? Então assim, eu queria que vocês, vereadores, né, ficassem a par disso, procurassem, vocês têm o pessoal de vocês lá na nossa comunidade também, conversassem com eles, né, para ver se vocês vão votar a favor desse projeto ou se vão votar contra. E eu acho que a posição de vocês não vai ser a mesma do prefeito. Nós, se vocês precisarem, a gente traz a ata que a comunidade fez 2, 3, 4 reuniões lá. Nós tivemos reunião com o prefeito também, a comunidade não aceitou a venda. Felizmente, por nossa terra, por nossa gente, resolveu vender essa área de terra. Então, eu acho assim que, não digo que a gente não deve construir, a gente tem que construir, tem que fazer, mas não se deve vender o que tem. Nós lá temos uma comunidade com 20 e poucas famílias que estão sendo beneficiadas com isso, com essa área de terra. Nós não estamos colhendo o produto e cada um leva embora um pouquinho, um saco, 2 de soja. Aquilo lá fica para a comunidade. A gente tem o salão lá, a gente tem a igreja e vocês sabem que as comunidades estão ficando pequenas e é uma renda a mais que nós temos dentro dessa nossa comunidade. Então eu digo assim, nossa comunidade tem. Tem gente que diz, a comunidade vocês têm, as outras não têm. Mas que bom se a administração pudesse comprar uma área de terra e dar para cada comunidade. O prefeito José Maria da época, que ele era prefeito de Tapejara, ele comprou e doou para a comunidade. Olha que ação que esse prefeito fez para a nossa comunidade. E hoje, infelizmente, recebemos esse projeto aqui nessa casa. Então eu só queria pedir a vocês, procurem, esse projeto não vai ser votado segunda que vem, nem na outra, sei lá quando. Mas meu voto é contrário. E eu espero o voto de vocês, que vocês, às vezes, procurem analisar esses projetos antes de serem votados. Tá? Porque eu sou assim, eu não estou aqui, está vindo contra, eu não sou contra. Votei a favor aqui, a venda desses carros. Aqui tinha carros aqui que não precisavam ser vendidos. Tá? Porque tem gente que está andando por aí à toa, com carros novos, pega esses carros mais usados para sair por aí. Então assim, eu não vejo por que vender uma área de terra que mais de 20 famílias estão sendo beneficiadas para construir 3, 4, 5 casas, que tem outros meios da gente pegar um dinheirinho, né, e poder construir essas casas para esse pessoal que precisa. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Com a palavra, vereador Solaci. Senhor presidente, senhores vereadores e demais já nominar. Senhor presidente, eu só queria trazer aqui ao conhecimento do Legislativo
há um ano atrás, eu acho, me parece, se não estou enganado, aqui nesse mesmo lugar eu fiz uma indicação para que fosse trancado uma água que atravessa a rua para baixo da minha casa ali, e abrir a valeta para a água não atravessar. E aí passou, não fora feito. Até pedi para que o secretário desse uma olhada. Na verdade, estiveram olhando lá, presidente, mas não foi feito o serviço. Posteriormente, a gente precisou de um cascalho. O Valdecir, meu irmão, conversou com o Leonardo. No outro dia já foi feito. Serviu muito bem lá para carregar, os caminhões saíram carregados, choveu mesmo, não teve problema. E acredito que o Valdecir não tenha nem comunicado ao Leonardo. Enfim, senhor presidente, para encurtar a conversa, essa semana que passou estava muito ruim mesmo lá, a gente sabia que já foi olhado e não foi feito. Nós juntemos lá em 2, 3 tratores agrícolas lá. Um trazia cascalho com paviola, outro com concha, o outro abria a valeta. Enfim, é uma estrada que o pessoal da Ibiaçá usa ali, Santa Terezinha, e inclusive o nosso secretário da Agricultura, o Wagner, ele vai ter a oportunidade de falar isso, porque os seus cunhados, o seu sogro usa ali a rua com máquinas pesadas, e aí agora parece que a água não vai mais atravessar ali, ficou bacana. Então, aquela indicação que estava pendente, eu quero retirar hoje, senhor presidente. Obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores. Eu queria fazer um convite, então, como está no regimento. Vamos fazer uma coisa diferente hoje. Vamos fazer o uso da tribuna, que desde que eu entrei não foi usada ali. Queria convidar o prefeito municipal, João, que fizesse uso da palavra ali por uns 10, 15 minutos. E depois, ele vai falar aí sobre esses mais de 20 meses da administração aí. E depois, se algum colega quiser fazer alguma pergunta, aí mais uns 3, 4 minutinhos aí. Seja bem-vindo, prefeito, na sessão. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao presidente por esse convite, de usar esse espaço tão nobre na Casa do Povo, e prometo ser breve, se puder até cronometrar, porque não me passe muito do tempo. E a ideia nossa é fazer um relato aqui, breve também, das ações da nossa administração, e tanto que grande maioria, né, das ações aqui passaram por essa casa, né, os programas, aprovações, e também uma forma de agradecer aqui a todos os vereadores e vereadoras, né, que tiveram um entendimento da importância dessas ações também, então, que muitas delas estão hoje em prática, né, então a gente fica feliz poder ter essa oportunidade. Então, no teu nome, presidente, cumprimentar aqui a todos os vereadores, vereadora Simone, as vereadoras que passaram por essa casa, agradecer aqui aos presentes, então também aos ouvintes de casa, os que nos assistem pelo Facebook. Vou fazer um relatório assim breve por secretarias também, né, que a gente, parece que um ano e pouco não é tão tempo, mas tem ações que parece que faz muito tempo que acontece, às vezes a gente esquece. Então, também para relembrar aqui, que nesse período, né, Leonardo, a gente sempre botou todo o empenho, né, juntamente com as equipes, que é seu secretário, o Chapa, que está conosco, o coordenador, que foi secretário, o Nilton, que esteve conosco, está de licença por um ano, né, Nilton? Licença de interesse, a gente tem muita esperança que ele volte conosco, mas, enfim, muitas ações foram feitas. Então, um relatório aqui por secretaria rápido, para não tomar muito tempo também. Então, na educação, né, muitas ações, a gente teve, principalmente preocupados com a questão da pandemia, com os reflexos da pandemia, né, lá no aluno, né? A nossa preocupação sempre foi nas crianças, no aluno, e todas as ações foram voltadas, né, para eles, para ter um bom aprendizado, ter um bom acompanhamento dos professores, né, ter as condições, melhorar o que já estava. Né? E a pandemia ela trouxe muitos problemas que nós tivemos que
ampliar o atendimento. Vocês aprovaram aqui também na última sessão, né, contratando um psicopedagogo que é específico para isso. Né. Nós adotamos, então, o sistema Aprende Brasil, que é um sistema com uma metodologia diferente, né, que tem avaliações e que tem um acompanhamento específico. E ele nos mostrou, né, muitos casos de alunos específicos, né, e que nessas avaliações nossas, você criou um desnível de aprendizado, muito por causa da pandemia. Então, também agradecer aqui a aprovação desse profissional que vem ajudar nesses casos específicos também. Nós, no plano de governo, então, algumas ações que foi construído o plano de governo de forma participativa, né, então, tinha lá a climatização das salas, né, que foram feitas 100% das salas climatizadas. Nós adquirimos, então, as telas interativas, que é o que tem de mais moderno em termos de aprendizado. Claro que o equipamento ele ajuda bastante, mas, né, tem que ter um todo que funcione. Então, os professores também se dedicaram, estão aprendendo, e essa interação do docente, do professor com os alunos tem dado muito resultado. Né? Então, esse investimento também em educação muito positivo das telas interativas. A reforma, a pintura, o toldo, né, a van nova para transporte, um marco interessante, o plano de carreira, então, que foi aprovado, né, na construção feita, uma construção coletiva, junto com o conselho, com os professores. Né, então, foi um plano que tinha alguns remendos e que, finalmente, a gente conseguiu, então, ter esse ok nosso, né, todos os interesses dos professores, né, da comunidade escolar toda, nesse plano de carreira dos professores. Atendendo também o piso, né, que era uma questão que foi aprovado pelo governo federal, atendendo. Aquisição de material escolar, uniformes, novo parquinho. Né, então, dizer aqui também dessa centralização que nós tivemos nas aulas. Né, nós tivemos, quando propomos, e até entendemos na época, né, de trazer os alunos de Santo Antônio para cá, entendemos a questão do vínculo da comunidade, né, mas a gente tinha certeza que seria o melhor para os alunos. Então, passou-se aí um ano, a gente também sente na avaliação que temos, juntamente com os alunos e as famílias, que foi uma decisão acertada. Né, apesar de causar essa comoção local, que eu lembro quando em Vista Alegre também aconteceu, na escola de Vista Alegre, eu também tive esse sentimento. Mas também, posteriormente, eu entendi o porquê aconteceu, na época do prefeito Robert, que trouxe para cá, porque melhora. É indiscutível, né, a qualidade que se tem, né, com maior interatividade com os próprios alunos, a convivência, e tanto que o próprio Ministério Público de Educação de Passo Fundo, né, ele concordou e hoje funciona bem. Dizer também que a do próprio ginásio, que foi um questionamento que teve, né, da Câmara, né, a gente fez a primeira etapa, e a segunda etapa, então, a gente vai deixar para o ano que vem, porque realmente a gente tem que optar em algumas coisas, né, nós optamos principalmente pela usina solar esse ano, né, que muda a lei ano que vem, né, e é um investimento de 700 e poucos mil, então a gente trouxe para cá, para antes essa questão da usina solar, e deixou essa segunda fase do ginásio para o ano que vem. Deu esse aumento estrondoso, né, da parte do material de construção, né, então a previsão inicial era de 700 mil ao todo, né, hoje a segunda fase já dá 700 mil aí de orçamento. Então a gente também, a nossa vida é feita de escolhas, né, a gente quer na nossa casa comprar tudo, ter tudo, mas a gente tem que se organizar e tem que planejar. Então, aqui uma das justificativas também trazer nesse caso específico. Bom, educação, então, aí voltando às oficinas, a gente vai falar depois da parte do CRAS, mas também muitas oficinas na parte da cultura, de violão, de gaita, né, a escolinha, que aí tem uma ação entre as secretarias de esporte, ciência social e educação, principalmente. Vou falar aqui da Fazenda, administração. Então, pincelar aqui rapidinho, né, o programa de incentivo ao pequeno empreendedor, que foi aprovado nessa casa, o programa de educação fiscal, que vem sendo executado principalmente junto ao PIT, né, que é o programa de integração tributária. Então, a gente passou a pontuação de 0 a 100, nós estávamos em 15 e estamos em 64, né, Daí me mostrou hoje. E isso, só essa mudança da pontuação, né, ele vai dar para nós uma diferença de R$500 mil nesse ano, né, em arrecadação do ICMS. E saiu, né, o mês passado, a prévia do ICM de Santa Cecília do Sul, aumenta 10,16 para o ano que vem. Isso pode mudar porque tem os recursos dos municípios, né? Nós enviamos recursos, foi aceito, mas, enfim, que vai ficar em torno de 10%. Uma média de um ano também, anos de estiagem, então a gente tem que aqui fazer uma
menção aí à avicultura, ao leite, né, que sempre mantém nessa questão da produtividade e mantém também o ICM. E esses 10% aí vai dar, então, em torno de mais uns 600 mil no ano que vem no orçamento, retorno do ICM. Aqui tem a reforma e ampliação do centro administrativo, né, muitos falavam fazer uma abertura nova, mas é inviável, né, e a gente tem muitas outras coisas para fazer, então está ali reformando, ampliando ele, para ter uma condição melhor de trabalho também das equipes e atender também as pessoas. Foi feita a pavimentação do entorno, do paver, na prefeitura, garagem, foi adotado também o pregão eletrônico, então as compras federais todas via pregão eletrônico e compras maiores também via pregão eletrônico, sendo feito aqui em Santilha do Sul. Nós também contratamos, né, e está executando o projeto da RS 430, também passou por essa casa, né, já era uma ideia também antiga dessa, que a RS 430 Santilha 285 é um problema sempre, né, então a gente procura fazer algumas coisas, estamos tendo agora uma demanda muito forte, a gente vai trabalhar semana que vem, no que eu tenho para ajudar, mas enfim, que essa questão do sonho, que é um sonho coletivo, né, de termos a ligação até lá em cima. Então a gente contratou a parte de engenharia, a parte ambiental junto, né, então, e uma parte do pagamento total desse projeto, ele vai ter que ter aprovação do DAER, né, então não é só fazer o projeto, entregar e depois lá no DAER uma prova. A gente sabe que o DAER também tem suas peculiaridades, a gente precisa que ele seja aprovado. Já foi entregue um pré-projeto na Casa Civil do Governo Estadual, para incluir no orçamento, né, do Estado, então a gente já está nessa batida, porque agora está na comissão, e até novembro aprova o orçamento de 2023. Então, a gente não quer que aprove todo o orçamento, mas que esteja lá no orçamento, né, que tenha a rúbrica lá da pavimentação. E agora, com o que a gente fala, né, dos candidatos, todos, né, todos dizem que sim, mas isso a gente sabe que tem que ter uma peleia constante aí, posterior. E agora também aprovado hoje, né, o incentivo aos passeios públicos, muitas ações que lá dentro, todas as ações administrativas, os processos administrativos, né, todo esse contato com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com toda essa esfera judicial, enfim, dos órgãos de controle, é feito também pela Secretaria de Administração e Fazenda, que está aqui nossos secretários. Então, habitação e assistência social, aqui é a construção do CRAS, que ainda era um recurso advindo da administração passada, no recurso do deputado Giovanni Tirini, enfim, que nós também foi a construção. Uma notícia boa é o retorno de todos os grupos, né, atividade de crianças, de mulheres, idosos, terceira idade, né, então as escolinhas, né, que a gente tem, as oficinas, então isso é muito importante porque, né, traz a questão da convivência. Um projeto muito importante é o REURB, então, que é a organização fundiária do bairro Santa Clara, está no cartório, então a gente tem que também ficar no tempo do cartório, né, está lá todos os lotes medidos, identificados os proprietários, né, que esse loteamento de 2010, então a gente quer que todos tenham, de fato e de direito, né, escritura na mão, junto ao REURB. Então é um programa social, né, que as pessoas não vão ter custo e vão ter lá suas escrituras na mão. Hoje um terreno da prefeitura que vai para essas pessoas. Tem um copinho, por favor? E no REURB, também no projeto, ele prevê, já tem um planejamento também na parte do saneamento, né, do bairro. O saneamento básico ele é um problema que a gente não tem espaços, né, nas casas, então, nesse planejamento do REURB tem todo uma solução coletiva, né, com fossa, filtro, sumidouro, mas que todos vão ser interligados numa fossa grande. E hoje nós temos a contratação da empresa que dá esse tratamento adequado também, né, que são do esgoto sanitário. E posterior também asfaltamento lá do bairro, como é de outras tantas áreas urbanas. Então, aquisição do terreno para o programa Meu Lar, né, então é um terreno aquisição de 1.400.000. Eu concordo com o Otaviano em partes, né, também essa questão que nunca foi utilizado, né, recursos para construir casas, né, mas também nunca foi adquirido um terreno dessa proporção, né, porque todas as casas foram feitas em terrenos de quem já tinha, né, e as pessoas que não têm terreno nunca tiveram a opção num programa habitacional. Por isso que ele é também diferente. E eu entendo também, da mesma forma, quando a gente traz os alunos de uma escola e tem a comoção na comunidade, também entendo o caso Santa Terezinha. Mas nós, como gestores, a gente tem que pensar no maior, no todo,
né, no bem coletivo e da sociedade, e principalmente dos que mais necessitam, né? Isso que a gente quer que toque o coração das pessoas para ter esse entendimento também. Na assistência social, então, as oficinas de karatê, violão, gaita, banda, barbearia, né, que já tem pessoas empregadas, isso é importante também a gente citar. Na saúde, então, o terceiro turno, que foi uma conquista ali, uma gestão diferenciada, né, que pôde permitir que, adequando horários de alguns profissionais, a gente tivesse 12 horas da UBS aberta, né, sem fechar ao meio-dia. Então, isso é uma conquista, sem ter custo, né, muito custo a mais, é só adequar os horários. A gente conseguiu ter médico, então, por 12 horas, com dentista à noite, psicólogo à noite também, e isso atende principalmente os trabalhadores, né, que às vezes chegam em casa às 5 da tarde, demanda de um plantão, hospital, enfim. Então, hoje tem esse atendimento aqui no posto de saúde. Dizer que diminuiu muito, né, o acesso à demanda por plantão. Pelo terceiro turno, isso é uma forma de respeito ao cidadão. Adesão ao Sirenor, então, para aquisição de medicamentos. Até então, toda a aquisição era feita por pregões no município, e nós adotamos, né, então o Sirenor tem essa estrutura, adquire com preços bem menores, e tem a disponibilidade, né, de todos os medicamentos. Apesar que os laboratórios ultimamente têm enfrentado algumas deficiências, alguns medicamentos específicos, mas isso é geral, né, não é do município. Então, todo mês tem o pedido, a gente consegue adequar. Por exemplo, se o cliente precisa de um medicamento que não tem, talvez esse mês não tenha, mas no próximo eu posso pedir pelo Sirenor e vai ter nos próximos pedidos. Então, adesão também para os exames de alta e média complexidade, através do Sirenor, exames de laboratório, vacina, ambulância nova, ultrassom e os processos de laser-terapia, o médico ortopedista, que foi um ponto positivo muito grande, né, porque a demanda de nossa comunidade, a gente pensou em 8 horas por mês, foi para 16, foi para 24, né, e a demanda é muito forte. Então, a nossa geração agora de 50, 60 e para mais, são pessoas que vieram nos seus 17, 18 no trabalho pesado, né, e agora dá consequência. Então, muita demanda pela ortopedia, inclusive de tratamento, cirurgias, ligamento, joelho, coluna, enfim, é uma demanda muito grande. E ligado a isso também, então, a gente criou, né, o programa que passou por aqui, Saúde Urgente, né, porque também que se criou uma fila muito grande de cirurgias, algumas que não dá para esperar muito tempo. Então, o município ajuda em até R$10 mil, né, as cirurgias, essas mais urgentes, principalmente de ligamento, de joelho, algumas que apresentam risco de vida, e que o SUS está demorando a atender. Infelizmente, a pandemia atrasou muito isso, né? Então, a gente sabe que a grande maioria das cirurgias custa 13, 14, 15, 18, enfim, que 10 mil é um valor muito bom. E isso tudo passa pelo Conselho, né? Tudo pelo Conselho de Saúde. Foi adquirido agora também equipamentos para Pilates, que é uma prática alternativa, né? Então, tem no posto Pilates, então, é muito indicado por ortopedistas, por fisioterapeutas, enfim, pelos médicos. E tem também, então, agora no posto. Deixa eu ver aqui. Convênio com a Serviprev, então, que é acho que é importante divulgar mais isso, né? A Serviprev hoje é um convênio que nós temos com a empresa Passo Fundo, que eles têm lá em Passo Fundo, né, casa, para o pessoal ficar lá, quem está acompanhando para pernoitar, que precisa transportar o hospital para casa, e também tem em Porto Alegre. Então, são os maiores, os destinos nossos, né, Passo Fundo e Porto Alegre, então, pode-se usar da Serviprev. A retomada da comunidade de movimento, e o PIN, né, o PIN que era uma promessa antiga, né, que eu também prometia desde antes, né, e agora tinha a oportunidade também de propor e implementar o PIN, que está funcionando muito bem, obrigado, e é uma ação que acompanha, né, a criança desde da concepção, né, desde que se sabe que existe a gestação pode ir até aos 6 anos, a gente está até aos 3, que depois tem creche, enfim, todo esse trabalho. Vou ser mais rápido agora. Programa da cultura, então, Tecnologia no Campo, que é o Túlio Precisão, o pessoal que está aí, tá, a gente está com os dados do município, né, a gente está com um conjunto de dados que nunca esteve. Né, o Rodrigo apresentou um dia aqui no plenário, aqui embaixo, né, lá na escola, né, um mapa de fertilidade do município. A gente às vezes fala das pesquisas eleitorais, né, que é 2.200 milhões, hoje a gente tem 100, 150 propriedades analisadas, né, e tem o solo do município na mão. A gente consegue saber como está o solo do município. Então, isso vai trazer muitos dados, né? É uma evolução, a gente quer
para o ano que vem também buscar com os deputados, apresentar esse programa, já apresentamos, que nos destinem emendas para correção do solo. Né? Não dá tudo, mas uma parte a gente possa, essa terra falta calcário, vamos oportunizar via esse programa também, para trazer mais opções de correção de solo. O Agromais Silagem e Educação de Lavouras, né? A gente deu, na silagem principalmente, né, pessoal, um golaço, porque a gente cadastra as empresas, né, na última deu 3 empresas, as pessoas escolhem, faz, e o município paga metade até 6 hectares. Então, a gente não tinha perna, o município não tem perna para fazer silagem para todo mundo, e os produtores têm aumentado, né? O produtor de leite ou tem parado ou tem ficado os grandes. Então, hoje a ensiladeira sozinha não consegue fazer 5, 6, 10 hectares e não tem gente para isso. Então, a gente paga até 6 hectares, paga metade, né, e as pessoas têm usado muito bem esse programa. Hoje é o referenciamento do SEBRAE, então, para 40 propriedades agora, e que ele tem um custo, né, e é obrigatório. Então, a gente está, para os pequenos produtores, uma parceria com o SEBRAE, com a IMED, então, que está em andamento também esse programa. O programa AgroSolar, que é a energia fotovoltaica, então, das pessoas que estão implantando lá na sua propriedade, até 10%, limitado a 15 mil. Né? 150 mil reais, o município ajuda com 15. Então, para que tenha essa questão da energia solar aí, que é uma alternativa que tem dado muito certo. Os projetos de irrigação, então a gente tem trabalhado com as máquinas, principalmente, né? A gente fez agora na última semana, né, aqui da propriedade dos Filinos, 11,9 hectares de irrigação, né? Então, as RES trabalharam, o Ramires Cariote fez, Cultivar em Vista Alegre fez. Então, os projetos onde tem irrigação, o município está fazendo, principalmente com as máquinas. Fruticultura, agora a aquisição de uma FIT Estrada, então, que está chegando no final do mês, né? Previsão. Para a agricultura, sexta-feira. Então, uma FIT Estrada para a agricultura e também uma para as obras e serviços urbanos. Obras e serviços urbanos, então, passou por essa casa, aprovação do financiamento do Banco Brasil e aquisição, então, da patrola, escavadeira hidráulica e retroescavadeira. Então, foi 2,3 milhões de investimento na época, né, no orçamento inicial, para o que nós licitamos, né, tivemos que botar uma contrapartida maior, porque aumentaram as máquinas, mas quando entregaram, né, já estava mais de 3 milhões. Isso. Então, foi adquirido na hora certa e essas máquinas estão à disposição da população. Uma sistemática, então, também das pontes, né, que nós adotamos, é as pontes de madeira aí trocando, né, quando tem a necessidade por ou tubulação ou pontes de concreto. Então, ampliamos aquela de Santa Terezinha, que era também um desejo da comunidade. A ponte lá do Toninho, que a gente chama, o Toninho Pegoraro em Santana, né, era a ponte de madeira, foi botada por tubulação. Amanhã o pessoal vai na ponte da Viúva Talhari, lá nos Jacumim, lá na Aninha Fernandes, também substituir por tubulação. Já tem o projeto pronto e o orçamento da ponte do Tile, que, né, onde tem um trânsito forte ali a gente fala do Tile, mas que é na divisa, né, dos caminhões da Aurora, então, de concreto. Né, e temos um projeto, então, que é uma ponte maior, com custo maior. Né, nós estamos aqui para fazer o projeto da ponte lá da Várzea Bonita, né, que é uma ponte que tem toda a estrutura, enfim, nós temos que buscar recursos. Mas, enfim, fazer o projeto para pensar nela também, que hoje já tem uma condição, mas, infelizmente, a madeira hoje, né, que durava 10 anos, hoje dura 1 ano e pouco, então nós temos que ir substituindo. E também tem essa ponte aqui lá que vai para o Gerson Greff, lá que vai para no Rio, depois do Rio Santo Antônio. Mas essa também, quando for o caso, a gente vai fazer. Asfaltamento, então, né, que a gente falou dos 800 metros aqui na cidade, mais de 1 milhão de investimento. Contratação de empresa para o esgotamento sanitário e o destino correto. Então, um dos primeiros contratos que fizemos foi contratar uma empresa para dar o destino correto para a limpeza das fossas, né, que até então, né, então hoje marca, os caminhões vêm, vão tratar no local adequado, né, com licença ambiental, porque isso é um crime ambiental gravíssimo, né, e esse risco eu disse, não quero no meu lombo. Manutenção das estradas, então o serviço de manutenção da limpeza urbana, água, iluminação pública. E pensando nesse contexto todo, então, a gente também trabalhou a questão das usinas fotovoltaicas, né, então, que foi um investimento grande que fizemos, pensando em todo o consumo de energia dos prédios públicos, da iluminação pública e também da água, né, dos poços artesianos. Então, agora estão todas funcionando, né, tinha a de solo e a de teto. A de teto já estava desde o final de agosto, né, agora a de solo também funcionando, as duas usinas produzindo energia, que compõem, então, todos esses coisas.
o presidente fazendo assim. Está no fim. Então, mais uma fita estrada para a secretaria, né, esse programa então, de implantação dos passeios, e foi então aqui no Esporte Turismo, criamos a Secretaria de Esporte. Aí tem a questão do time de futsal, que está participando, os programas com o Senar, né, o Partiu Natureza, que foi de caminhada, conhecer as cascatas, né, enfim, nossos pontos turísticos, o Meia Trilha Cada Duas Rodas, foi uma parceria com o grupo, ciclismo, Trajeto do Senar, o Campeonato Santana, o Campeonato Municipal de Futsal, o Campeonato de Boches, enfim, que agora a questão do turismo também volta, né, com a pandemia se voltou para isso, e a questão do esporte também para a integração. Fui rápido aqui, mas também bastante coisas que a gente fez, e com a parceria da Câmara de Vereadores, né, em todos os programas e projetos aprovando. Nem tudo a gente vai concordar, né, acho que isso é o bom da democracia, né, que a gente possa discutir e chegar no entendimento. Também, então, quero agradecer aqui a oportunidade, presidente, e abro para perguntas, quem queira fazer alguma de forma específica. Obrigado. Se algum vereador tem alguma pergunta para o prefeito? Queria, então, prefeito, agradecer esse momento aí, a presença. Trouxemos alguma coisa diferente para a Câmara, né, prefeito? Fico agradecido em nome dos colegas vereadores aí, que aceitou o meu convite, e lhe convido para uma próxima, que mais um tempo aí, trazer mais uma demonstração também, não só para os colegas vereadores, mas também para o pessoal que nos assiste em casa, né? À disposição. Obrigado. Obrigado, prefeito. Então, eu queria, aqui em nome da Câmara de Vereadores, acho que vocês devem ter visto que tem um presentinho aí para vocês. Então, vocês estão em forma de desenho. Isso foi uma ideia em conjunto aqui com a nossa assessora Carnelli, para fazer uma coisa diferente, né? Então, esse mimo aqui é para o Dia do Vereador, que agora é dia 1º de outubro, então para a gente não deixar em branco, que cada um tenha lá na sua casa a lembrança da Câmara de Vereadores aqui, e guardem lá e cuidem, porque se quebrar... Também eu queria dizer que as camisas veio aí para o pessoal que mandou fazer. Também queria dizer dos alunos da escola estadual que tiveram aqui na última quinta-feira. É um projeto meu que eu tenho de trazer todos os alunos de Santa Cecília, conhecer a Câmara de Vereadores, o trabalho que é desenvolvido aqui. Então, muitos deles sentaram no lugar de vocês aí para tirar umas fotos, enfim. E eu mostrei para eles como que é feito as votações, enfim, o dia a dia da Câmara de Vereadores aqui nas sessões. Então, queria agradecer ao professor Odirley e a professora Luciana, que tiveram junto aí com mais de 20 alunos do 3º ano e do 2º. Então, agora no dia 5, vamos começar então com a escola municipal. Então vai vir o 9º ano e o 8º, e vamos descendo depois. Então, até nós chegar nos pequenininhos para mostrar para eles o dia a dia então aqui na Câmara. Agradeço a presença dos vereadores e assistentes aqui presentes e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de outubro de 2022, às 19 horas, na sala de sessão. Declaro encerrada a sessão.